Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Portal da Tradição com mais uma live em comemoração ao mês de setembro. Hoje vamos falar sobre a Revolução Farroupilha, a história do decênio heróico, seus principais personagens, também fatos marcantes, a influência que a Revolução ainda traz na cultura do nosso Rio Grande do Sul, no movimento tradicionalista gaúcho. Então, pessoal, mais uma live aqui do nosso Portal da Tradição. Vamos conversar hoje com a Alessandra Hoppen, que é a segunda prenda do Rio Grande do Sul. Conversar com a Alessandra. A gente já fez outras lives, né? Ontem e anteontem, né? Nós falamos sobre o MTG, falamos também sobre a indumentária gaúcha, e a nossa convidada já está aqui conosco hoje, né? Alessandra Hoppen, segunda prenda do Rio Grande do Sul. Alessandra, seja bem-vinda aqui ao Portal da Tradição. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos assistem, né? É uma grande alegria ter sido convidada aí pelo Portal da Tradição, ter sido convidada por ti para explicar para o pessoal, né, comentar um pouquinho sobre os fatos históricos que aconteceram aí durante a Revolução Farroupilha, que é um dos motivos pelos quais hoje existe a Semana Farroupilha, que é tão comemorada em todo o estado e também chama tanta atenção de maneira mundial, né? E a gente vai falar também um pouquinho aí sobre o que essa revolução ela reflete no nosso presente e também coisas que a gente pode comparar, né, com a atualidade. É verdade, Alessandra. Então, muito obrigado por conversar com a gente, né? Ontem nós conversamos com a Gabriela Sarturi Rigão, que inclusive está nos assistindo agora, né? Um abraço a ela. Tá aqui, Muito é. obrigado aí pela... É, já está nos assistindo aí, né? Ontem nós falamos sobre o movimento tradicionalista gaúcho, como começou o MTG, como é que ele funciona, né? Na terça-feira também nós conversamos com a Aline Almeida de Souza, que é diretora de indumentária do MTG, e são lives aí que a gente está promovendo, né, no sentido de valorizar a cultura do nosso Rio Grande do Sul, a história, manter viva a nossa história, né? É a contribuição que nós podemos dar aqui através do Portal da Tradição, que é o nosso site aqui de Passo Fundo, o site Portal da Tradição, pf.com, a nossa rádio online, Rádio Portal da Tradição, e aqui através das redes sociais do Instagram, né? E hoje falando então sobre a história da Revolução Farroupilha, né, a Alessandra Hoppen. Eu gostaria que você se apresentasse para quem nos acompanha aqui, porventura não te conheça, né, de onde é que você Claro. fala, qual é que você pertence, né, e fala um pouquinho da tua trajetória no movimento, Alessandra. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Alessandra Hoppen. Atualmente eu ostento o cargo de segunda prenda do Rio Grande do Sul, representando o movimento tradicionalista gaúcho. Eu sou aqui do norte do estado mesmo, da cidade de Carazinho, do lado aí de Passo Fundo, né? Represento o CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense e também a sétima região tradicionalista, né? Que abrange aí 42 municípios. Então eu participo do tradicionalismo, do movimento tradicionalista gaúcho, basicamente desde muito pequena, porque a minha família ela já participava quando eu nasci, então aos poucos fui tomando gosto e fui participando das invernadas de dança, dos concursos individuais, dos rodeios, e com o tempo também fui conhecendo, entendendo um pouco, né, do que é ser tradicionalista e o que nós fazemos dentro de um movimento que é tão organizado e tão grandioso, que acolhe tantas pessoas, né, em todo o nosso estado. E até nesse momento de pandemia, a gente percebe o verdadeiro valor que o movimento tradicionalista gaúcho ele tem nas nossas vidas, porque embora estejamos fazendo tantas ações online, e lives e eventos até mesmo, a gente percebe o quanto isso faz falta nas nossas vidas, né? Então o movimento, o tradicionalismo em si, ele não é somente um resgate da cultura. Muitas pessoas pensam de maneira com que o movimento resgata o passado, vive do passado. E muito além de viver do passado, de resgatar essa essência, nós trabalhamos para manter o futuro. Trabalhamos na sociedade, atuando, né, como agentes transformadores, mostrando para as pessoas o verdadeiro valor do ser humano.
E isso me cativa muito e é um dos motivos que ainda me faz ser tradicionalista. Além de, claro, amar essa cultura, porque eu acho que no momento que nós temos algo dos nossos antepassados para resgatar, para valorizar e depois para mostrar para as pessoas de outros estados, de outros países, a gente tem que se orgulhar, sim. Porque aquilo que nós temos, que é nato, que é da nossa terra, que é nativo, é muito bonito e deve ser valorizado. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que é tão importante aqui os nossos festejos, farroupilhas, né? Infelizmente esse ano bastante diferente, aí não podemos ter as aglomerações, né? Quer dizer, não vamos ter cavalgadas, não vamos ter baile, não vamos ter os encontros das rondas crioulas, mas enfim, é uma circunstância que vai passar, né? O ano que vem, se Deus quiser, tudo vai estar normalizado e por isso é tão importante, né? Como você disse, Alessandra, também é uma bela colocação, né? Que a gente preserva o passado para projetar o futuro, né? E Exato. justamente por isso a gente convidou vocês, né? Você, também a Gabriela e a Aline, para falar sobre esses tópicos que achamos importantes de destacar aqui através dessas lives, né? E um deles que é, Uhum. talvez, o que mais chame a atenção, pode-se dizer, né? A própria Revolução Farroupilha, né? Que nos dá sustentação, que é tão falada Brasil afora também, cantada através dos versos, das músicas, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho, vocês que são estudiosas desses assuntos, né, desse assunto especificamente, por que nós comemoramos a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque as pessoas que moram no estado, só deixa eu... As pessoas que moram no Rio Grande do Sul sabem que nós somos gaúchos, né, e comemoramos durante a Semana Farroupilha o aniversário da Revolução Farroupilha. E o movimento tradicionalista gaúcho, é que eu vou levantar uma questão que é muito falada por alguns historiadores, de que o movimento tradicionalista gaúcho, o tradicionalismo em si, ele romantiza muito a Revolução Farroupilha e fatos que aconteceram que talvez estejam distorcidos, e na verdade não é isso. O que acontece é que muitas vezes a gente sabe que aquilo é comemorado, mas não entende o porquê da comemoração. Porque as pessoas falam assim, vocês estão comemorando uma guerra que vocês perderam, né? E aí a gente, enquanto tradicionalista, a gente para e começa a analisar isso. E eu quero fazer uma analogia com essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, porque nós estamos sim em uma guerra com um oponente invisível e uma guerra muito mais complicada do que a Revolução Farroupilha, pode-se assim dizer. Porém, a gente está sofrendo consequências agora, somos de certa forma também derrotados, porque em ambos os setores da sociedade nós estamos sofrendo consequências. Na educação, na economia, na saúde. E assim também foi durante a Revolução Farroupilha. Mas o que a gente já está entendendo como uma breve consequência, né, a curto prazo, depois a longo prazo, tenho certeza que também vai ser da mesma maneira, e que esta pandemia está conseguindo mudar a nossa realidade daquilo que vem de nós mesmos, né? E aqui, a gente fala, né, não que as coisas ruins sejam boas, mas há sempre males que vêm para o bem. Então, nós temos que sempre tirar pontos positivos daquilo que nos ataca, né? Então, assim como a Revolução Farroupilha e essa pandemia, a Revolução Farroupilha foi muito desastrosa para o nosso estado, abalou toda a sociedade rio-grandense e também brasileira, porque foi a maior guerra civil que aconteceu no Brasil, a mais duradoura, né, de 10 anos. E nesse momento a gente também está vivendo uma consequência bastante complicada, mas estamos levando os pontos positivos, estamos crescendo enquanto seres humanos, né? Estamos refletindo mais sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre como nós devemos agir perante a pessoa que está ao nosso lado. E eu acredito que a Revolução Farroupilha tenha sido da mesma forma. Talvez a província, como era conhecida
na época, como se chamava na época, estava sofrendo fortes mudanças, e depois desta guerra, que infelizmente também abalou muitas pessoas, principalmente aquelas que moravam no campo, que cuidavam dos seus lares, enfim, as mais desprovidas de renda, sofreram, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram por aquilo tiveram esse momento assim de reflexão posterior à guerra, embora tivessem graves consequências econômicas, principalmente, né, na história. Então, eu acho que por que nós comemoramos a Revolução Farroupilha? Para relembrar a bravura que as pessoas, eu não falo dos líderes, eu falo das pessoas que estiveram, aliás, que residiam no nosso estado e nos arredores, porque foi uma guerra que envolveu tanto o Rio Grande do Sul, quanto o Uruguai, quanto a Argentina, porque aqui a proximidade afeta, né, essa questão. Então, muito além disso, essas pessoas tiveram a bravura e a coragem de manter-se de pé, de manter-se firmes. Além dos líderes, é claro, que lutavam por aquilo que acreditavam ser o ideal para si, ou seja, para o seu povo, para o lugar de onde eles vinham, né? Então, da mesma forma, eu acredito que é isso que nós devemos comemorar. Comemorar a bravura dessas pessoas, a coragem de firmeza que elas tinham, e que nesse momento desse ano de 2020, que a gente também enfrenta essa guerra, nós também temos que ter. E muito além disso, né, nós também comemoramos a Revolução devido às grandiosas façanhas que aconteceram, como o nosso próprio hino diz. E o próprio hino também é uma façanha dessa Revolução Farroupilha, né? Hoje um símbolo cívico do nosso estado que surgiu durante aquela guerra, né? Esses eu acredito que são os principais motivos, assim, de que nós gaúchos e, enfim, tradicionalistas devemos exemplificar para a sociedade dos motivos, né, da comemoração dessa Revolução Farroupilha. Perfeito. Eu quero dar um alô, uma boa noite aqui para quem está nos acompanhando, né? Tem muita gente assistindo aqui, pessoal, por certo, aí de Carazinho, né? E aqui de Passo Fundo, né? O amigo Natalício Cavalheiro, né? Um grande músico aqui da nossa cidade, né? Elogiando aqui as tuas colocações, Alessandra, uma prosa evolutiva, segundo ele aqui, né? Também meu parceiro, meu amigo Álvaro Almeida, grande Álvaro, obrigado por estar assistindo aqui conosco. A nossa querida Beth Casanova, né, está conectada aqui, e muitas outras pessoas também estão nos assistindo. Muito obrigado pela audiência, prestigiando a entrevista aqui, né, esse bate-papo com a Alessandra Hoppen, que é a segunda prenda do Rio Grande do Sul. E realmente uma colocação importante, né, uma análise interessante que tu fazes, né, Alessandra, em relação à Revolução Farroupilha, e nesse viés heróico, vamos dizer assim, das façanhas, né, que nós temos ao longo da Revolução, da Guerra dos Farrapos, inclusive na data de hoje, né, a gente rememora uma delas, né, que é a Batalha do Seival e também a fuga de Bento Gonçalves da prisão lá na Bahia, né. E tem outros fatos históricos também que acontecem, né, como a travessia dos Lanchões, né, fatos heróicos, né. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, dentro das possibilidades aí, sobre esses fatos que, vamos dizer assim, também engrandecem o povo gaúcho, né, porque demonstram a bravura, a coragem, a iniciativa, pessoas destemidas que deixaram seu exemplo até hoje, né, e que isso a gente traz vivo como sentimento de gaúcho e de tradicionalista, né? Sim, com certeza. A Revolução Farroupilha, ela tem o seu início justamente na data em que nós comemoramos, né, o Dia do Gaúcho, no dia 20. Do dia 19 para o dia 20 de setembro, que acontecia que Bento Gonçalves, o maior articulador, né, e líder dessa revolução, que é com certeza conhecido aí por todo o estado, também por todo o Brasil, pelas suas atitudes enquanto líder da revolução, tinha então esse intuito de invadir Porto Alegre, porque algumas questões, principalmente econômicas, estavam em desacordo. E
por motivo de opinião de algumas pessoas, principalmente estancieiros, militares, oficiais do exército, ou seja, pessoas mais da elite, vamos dizer assim, que é como a gente costuma falar, né? Então, Bento, juntamente com Gomes Jardim, tiveram essa iniciativa de invadir Porto Alegre, e isso aconteceu, então, justamente do dia 19 para o dia 20 de setembro. Aí foi uma das principais coisas que aconteceu, porque foi o baque, ali, o primeiro ponto que eles conseguiram chegar para iniciar, né, essa revolução. Durante um ano, então, a gente costuma dizer que foi uma revolução farroupilha. E aí, em setembro do ano seguinte, em 1836, no dia 10, né, hoje é a data comemorativa deste fato, aconteceu a Batalha de Seival, né, onde então, no dia seguinte, teoricamente naquela batalha os farroupilhas foram vencedores, e no dia seguinte eles conseguiram essa questão do separatismo, né? Ou seja, proclamar a República Rio-Grandense, que foi proclamada então pelo líder que era Antônio de Souza Neto. De 1836, do dia 11 de setembro de 1836, quando foi proclamada a República, até 1845, o Rio Grande do Sul ele era uma república. Ou seja, então, esse movimento, de certa forma, ele foi separatista, né, no sentido de idealizar uma república separada do Brasil. Mas o que acontecia? Nem todos os líderes da Revolução naquele momento tinham esse ideal. Então nós tínhamos os exaltados e os moderados. Os exaltados queriam então que o Rio Grande do Sul fosse uma república realmente, e os demais queriam somente reivindicar aquilo que gostariam e que não estavam de acordo com o que estava acontecendo aqui no estado, né? Mais para frente a gente comenta um pouquinho das causas. E um dos fatos que eu considero que seja o mais marcante, embora não tenha sido idealizado e efetivado por um gaúcho, né, foi a travessia dos lanchões, né, por terra, sendo puxados pelas carretas do início. A minha bateria está acabando. Da Laguna dos Patos até o Rio Tramandaí. Porque o que acontecia? Naquele momento, Giuseppe Garibaldi, que era um italiano que veio para o Brasil, desembarcou lá no Rio de Janeiro e teve conhecimento da Revolução Farroupilha. Ele já tinha lutado lá na Itália, mas no momento que teve o conhecimento aqui no Brasil, ele resolveu aderir, né, a essa movimentação. E então, junto dos farroupilhas, eles tiveram o intuito de tomar Laguna, porque no Rio Grande do Sul todos os portos estavam tomados pelos imperiais, né, porque era uma batalha travada entre imperiais e farroupilhas. E eles precisavam de um porto livre para o comércio, enfim. E a única saída que eles tinham, e mais próxima, era o Porto de Laguna. Então, Giuseppe Garibaldi, unido a Davi Canabarro, tiveram essa ideia de tomar Laguna, né? E aí que lá, durante essa batalha, foi fundada a República Juliana, né? Depois de toda a travessia dos lanchões, é claro, por terra e depois por mar, né? Onde saíram ali do Rio Tramandaí, onde hoje é a cidade de Tramandaí, e Imbé, ali naquela divisa. E justamente naquele momento, o Giuseppe Garibaldi conheceu a maior heroína, né, que a gente costuma dizer, da Revolução, que foi Anita Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro era o seu nome. Mas claro que a Anita, ela é uma representação exemplificada da mulher na República, na Revolução Farroupilha. Só que nós tínhamos uma imensidão de mulheres, esposas, filhas, mães que estavam nos lares e eram, na grande maioria das vezes, as pensantes da Revolução. Porém, elas são tratadas de maneira infeliz no anonimato, claro, porque os documentos e, enfim, todas essas provas, elas só mostram, basicamente, aquilo que os líderes homens faziam, né? E
graças a Deus, a Anitta, ela é uma representação exemplificada que a gente tem, né, de força e de atuação da mulher na Revolução Farroupilha. Mas nós poderíamos ter muitas mais que auxiliaram em cada façanha, em cada ato que aconteceu durante a Revolução. E depois disso, claro, nós tivemos também a fuga de Bento Gonçalves, porque Bento Gonçalves foi preso aqui no Rio Grande do Sul em 1837, aliás, 36, no ano seguinte ele foi solto. E teve o apoio da maçonaria, né? Porque lá onde ele estava preso, no Forte no Mar da Bahia, ele tinha... Algumas pessoas que trabalhavam lá tinham essa ligação com as lojas maçônicas daqui, do Rio Grande do Sul. Então, teve essa oportunidade, assim, de ele ter conseguido fugir. E mesmo durante o momento que ele estava preso, ele foi ainda nomeado como presidente da província. Aí a gente vê a forte representação que ele tinha perante a sociedade aqui no Rio Grande do Sul, né? E mais atos que aconteceram também a gente pode considerar uma questão que eu acho assim extremamente relevante e que, enquanto gaúchos, popularmente a gente não costuma falar tanto. E eu acho que nós devíamos sim falar disso. Como tradicionalistas, buscando os valores que a gente tem, que foi a Batalha dos Porongos, né? Onde os negros, os lanceiros negros, que foram, assim como as mulheres, tão importantes para essa revolução, mas foram mantidos no anonimato, tiveram assim uma imensa importância durante a revolução e infelizmente foram ali massacrados, né? E isso foi um ponto muito importante assim que aconteceu durante a Revolução Farroupilha e que nós temos que exemplificar, que é uma questão muito triste que aconteceu aqui no estado. E nem todos os pontos, né, por parte dos farroupilhas foram grandiosos no sentido de realmente representar o estado, de fato, né? Essa questão dos porongos é um fato assim que eu acho que nós devemos falar mais e dizer que isso não devia ter acontecido, porque foram uma das pessoas que mais tiveram importância, né, durante a Revolução para a defesa daquilo que os próprios farroupilhas objetivavam. E claro, né, para encerrar essa Revolução aí de 10 anos, porque muita coisa aconteceu, imagina, em 10 anos de guerra, basicamente, nós tivemos... felizmente, o Tratado de Paz de Ponte Verde, que foi assinado, então, em 28 de fevereiro de 1845 e foi divulgado, né, no dia 1º, no dia seguinte. Foi assinado, então, pela parte dos imperiais por Duque de Caxias e por parte dos farroupilhas por Davi Canabal. Eu acho que, assim, dos fatos que aconteceram, resumidamente, é basicamente isso. Certo. A Alessandra Hoppen, a nossa conexão tá cortando um pouquinho, não sei se é só para mim ou para as pessoas que estão assistindo também, não sei se tu tens outro sinal aí para tentar conectar, mas a tua fala a gente consegue compreender nessa linha do tempo, né, nessa linha histórica, e olha, realmente uma aula para nós que estamos assistindo. Até a Gie Marder comenta aqui, né, que está linda, Ali, obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco. Você nasceu para isso. Realmente, né, como eu disse, uma aula, né? O amigo compadre Cássio Lorenzato que acompanhando também, o amigo Edson Trentin. Tu falaste em relação a essa questão aí dos lanceiros negros, né? E até o Thiago Verli comenta aqui, né? Viva Bento Gonçalves e viva os lanceiros, né? Então, de fato, é um ponto controverso, polêmico aí. Como tu disseste, a gente tem que falar nele também, né? Agora eu te pergunto, Alessandra, em relação a o que a revolução ela influencia no tradicionalismo nos dias de hoje ainda, ao longo do tempo, né? E as músicas, as solenidades que nós temos, né? O modo de ser do gaúcho, né? Nos dias de hoje, como é que a Revolução Farroupilha influencia isso? E antes de passar a palavra para ti novamente, né? Uma saudação aqui para o Alessandro, que é gaúcho, mas está em Joaçaba, em Santa Catarina, nos assistindo, e está dizendo que não está cortando. Então vamos seguir, que bom que
tá tudo funcionando perfeito, é uma aula mesmo, escreve o Alessandro. Muito obrigado pela tua companhia, Alessandro. Então, te pergunto, Alessandra, como a revolução ela influencia nos dias de hoje, nos nossos costumes, nas nossas solenidades, nas nossas músicas, enfim, no nosso dia a dia, né, de gaúcho? Quais são os resquícios que ela ainda traz para a gente hoje no Rio Grande do Sul? Embora se tenha passado muito tempo, né, aí 200 anos que aconteceu, quase 200 anos que aconteceu a Revolução Farroupilha, eu acho que todo gaúcho tem um ponto assim de herança, de influência daquilo que as pessoas que lutaram naquele momento tinham, né? E essas questões mais inconcretas, né? Mais, enfim, que a gente fala de valores, de moral, enfim, de bravura, de força. Eu acho que essas questões todas elas influenciam no modo de ser do gaúcho, né? De uma maneira assim geral, vista também pela outra parte do Brasil, vamos dizer assim. Mas em atos mais concretos, a gente pode dizer que, como eu citei no início da nossa conversa, né? O hino, por exemplo, o hino rio-grandense, que no início ele era conhecido como o hino Farroupilha. Ele é uma herança de uma batalha que aconteceu em 1836, lá em Rio Pardo, a Batalha do Barro Vermelho. E depois daquilo, os farroupilhas venceram a batalha e aprisionaram os imperiais. E aí o imperial Joaquim José de Mendanha ficou responsável de produzir uma música, uma marcha, para comemorar, no caso, a bravura, então, dos farroupilhas nessa batalha. E depois disso surgiram as letras. Teve, acho que, 3 tipos de letras, e depois uma ficou escolhida, que é... Joaquim José de Mendanha fez a melodia e... Agora, olha, faz tanto tempo que eu não estudo isso que eu já me esqueci a letra. Mas, enfim, depois a gente vai procurar aí e vai dizer aqui. E essa foi uma das façanhas, enfim, que surgiu por parte não somente dos farroupilhas, porque a melodia ela foi feita por um imperial e que é hoje o símbolo cívico do nosso estado, influencia de forma direta nas nossas solenidades, por exemplo. A bandeira também é outro fator que surgiu durante a Revolução, e as cores são bastante curiosas, né? Porque muitas vezes a gente acha o quê? Que o verde é das matas, o amarelo é do ouro e o vermelho, sei lá, do sangue, né? E muito pelo contrário disso, embora os farroupilhas eles idealizassem aquele movimento separatista, as cores da bandeira elas fazem uma união disso, porque o verde e o amarelo são uma representatividade nacional do Brasil e o vermelho é republicano, né, dos farroupilhas. Então ela faz assim querendo ou não, uma analogia de união das cores, e depois, posteriormente, foi surgindo aí o brasão, né? E tem também, tanto a bandeira quanto o brasão, eles têm origens, autorias distintas, né? Não se sabe ao certo quem que fez, quem que produziu em sua totalidade. Mas é interessante falar que o brasão, assim como a maioria dos líderes farroupilhas, eles tinham essa questão da influência maçônica, né? Eram maçons. O brasão também possui argumentos, elementos maçônicos, né? Que então mostra que a maçonaria ela tem uma influência extremamente grande na história do povo gaúcho, da Revolução Farroupilha, dos símbolos do Rio Grande do Sul. Claro, né? Além disso, também outros fatores que aconteceram durante a Revolução que influenciam no tradicionalismo, tanto que ontem a Bibi deve ter conversado um pouquinho contigo sobre isso. A gente teve no final do século XIX, 1898, foi fundado o Grêmio Gaúcho em Porto Alegre. E esse Grêmio Gaúcho, ele foi fundado, claro, com o objetivo assim de preservar aquilo que estava dentro do nosso estado, né? Porém, naquele momento, imagina, haviam se passado 50 anos da Revolução Farroupilha. As nossas tradições, aquilo que era feito no campo, ainda não estava se perdendo.
né? Nós ainda tínhamos isso muito vivo no estado. Porém, Cezimbra Jacques, que foi o fundador desse Grêmio Gaúcho, ele tinha esse intuito justamente de resgatar aqueles valores históricos da Revolução que os líderes revolucionários tinham. Então, essa foi uma das primeiras iniciativas de tradicionalismo que existiu. Depois, né, no século XX, em 1947, que surgiu ali por parte do Paixão Cortes e o Grupo dos Oito e outros tantos jovens que tinham também esse intuito de resgatar aquilo que Cezimbra Jacques trouxe no Grêmio Gaúcho, porque resgatava um pouco daquilo que os farroupilhas tinham, daquele idealismo dos farroupilhas. Então, foi sendo feita uma evolução. O tradicionalismo ele é uma evolução de um resgate também desse ideal farroupilha, né? Eu acho que essas são as principais questões assim que a gente pode dizer que foram influenciadoras para a cultura gaúcha, para o tradicionalismo de uma maneira geral. Perfeito. Eu mando um abraço aqui também para o nosso amigo Júnior Von Dentes, né? Também músico, professor de música, né? Está nos assistindo. A Ana aqui também conosco. A Denaura conectada lá no litoral catarinense, né? Muito obrigado, pessoal. Toda a turma aí que está assistindo essa nossa live aqui do Portal da Tradição com a nossa segunda prenda do Estado, Alessandra Hoppen, né? Dando uma aula aqui sobre a Revolução Farroupilha, né? A gente mais uma vez agradece a Alessandra aí pela sua disponibilidade de tempo. A gente sabe que as prendas agora estão muito requisitadas, né? Porque o dia 20 está chegando, né? E tem muita gente querendo ouvi-las também. E agora, devido à pandemia, tudo ficou concentrado aqui no meio virtual, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Alessandra, por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de retroceder um pouquinho no tempo, né? Nós começamos a falar aqui sobre a Revolução em si, né? Alguns fatos, alguns personagens, mas eu gostaria de voltar lá no início, né, da Revolução para saber de você os motivos, né, que levaram o povo gaúcho, as suas lideranças, a se insurgirem contra o então Império do Brasil, né? O que aconteceu que fez com que a Revolução fosse declarada e depois, como tu explicaste já, né, a guerra contra o Império? Por que aconteceram essas batalhas aqui entre o Rio Grande do Sul, a província, e o Império Brasileiro? A gente costuma dizer que foi um emaranhado de causas. Tiveram causas econômicas, sociais, ideológicas, inclusive religiosas também. Mas uma das principais causas, aliás, a principal causa, é que o que acontecia no Estado? Nós tínhamos um Estado que, como a gente costumava dizer, mais posterior da Revolução, né? O Rio Grande do Sul ele é o celeiro do Brasil. Hoje acho que não se usa mais tanto esse argumento, né, para o nosso Estado, essa definição para o Estado, mas naquele momento acontecia algo parecido, porque o Rio Grande do Sul produzia o charque, enfim, demais outras coisas que também eram vendidas para os demais estados do Brasil, né? E o charque também existia nos países vizinhos, né? E esse sempre foi um dos motivos pelos quais o Rio Grande do Sul foi tão sofreu com tantas batalhas, né? Porque nós temos aqui dois países vizinhos, né? Então essa divisão sempre de território acontecia muito. E aí o que acontecia? O Uruguai ele conseguia vender o charque dele para o Brasil um preço mais em conta. O imposto para o Rio Grande do Sul estava extremamente alto comparado ao do Uruguai. E, de certa forma, o charque uruguaio ele tinha uma qualidade um pouco melhor, né? Porque já era um pouquinho mais avançado. Aqui nós estávamos começando aos poucos, né? Ali no final de 1780, que nós iniciamos com as charqueadas, foram fundadas em Pelotas. E, claro, além disso, muitas questões ideológicas e políticas, porque isso, claro, a gente fala sempre, né, que a Revolução Farroupilha, ela partiu por parte dos estancieiros, dos fazendeiros, como diz o Juremir Machado, né, que é um jornalista que fala até um pouco, de uma maneira um pouco crítica, né, mas a Revolução, ela foi feita pelos fazendeiros. Ou seja, eram as pessoas justamente que administravam isso, que administravam essa economia, né? Então, a gente pode dizer que, embora existissem tantas outras causas, né? E
quem sofreu mais, na verdade, a gente pode dizer que eram as pessoas que viviam mais no campo, né? Mais afastadas. Mas a principal causa disso foi essa parte econômica, né? De que o Rio Grande do Sul estava sendo um pouco deixado de lado, vamos dizer assim, né? Eu acho que seria isso das causas. Tá bom. Um abraço aqui também para Elizabeth Matos, né? Diz que é uma verdadeira aula de história. Para Ana Fellini, né? Nossa querida prima lá em Blumenau, Santa Catarina, está acompanhando também. Um grande beijo para todos vocês. Para a Bruna, minha esposa, né? Está assistindo também. E bom, Alessandra, e falando em relação ao final da guerra, né? Ao desfecho da Revolução Farroupilha, né? Como é que se decidiu então por depor as armas, né? Por pacificar aqui o sul do Brasil? E o que aconteceu depois, logo depois, assim, do final da Revolução Farroupilha, né? Como é que se deu a continuidade da vida, né? O que você pode nos dizer em relação a isso, ao final da Revolução Farroupilha? Os livros, eles nos falam, né, que ali em 1845 foi assinada a paz. Depois também contam um pouco sobre as consequências que a gente fala que não foram boas, é claro, porque muitas pessoas sofreram, muitas pessoas morreram e, além disso, o Rio Grande do Sul, ele sofria estruturalmente, né? Mas eu acho que essa consequência que aconteceu ali, também fazendo uma comparação de lá do início, né? Comparando com um pouquinho com isso que a gente está vivendo agora, as pessoas tiveram que parar, né, e analisar um pouquinho aquilo que estava sendo feito das suas vidas, né? E muitos farroupilhas, e é isso que eu ia falar antes, que os livros não falam tanto isso, muitos não queriam assinar aquele tratado de paz, né? Só que imagine só, a maior guerra civil acontecida no Brasil, né? As pessoas com certeza não aguentavam mais, porque 10 anos de guerra. Imagine hoje, né? É um tempo imenso. É um tempo imenso e as consequências, elas são também imensas. E, embora muitos não quisessem, foi mais que necessário, porque eu imaginem só se tivesse sido mais tempo, com certeza as consequências ainda estariam surgindo depois de quase 200 anos, porque de maneira econômica, assim, um ano com essa pandemia a gente já sente um baque assim enorme. Imagine em 10 anos, né? Mesmo que o tempo fosse mais distinto. Mas, enfim, eles tiveram que reconstruir. Moacir Flores fala isso também no seu livro História do Rio Grande do Sul. Teve que acontecer uma reconstrução da província, da vida das pessoas. As escolas tiveram que ser reconstruídas, a imigração alemã, né, que voltou à ativa. Enfim, as pessoas tiveram que voltar às suas vidas normais, reconstruindo o Estado. Pontes também não existiam mais, né, estavam tudo meio que desconstruído, enfim. De certa forma, fazendo essa comparação, né, a gente tem que levar os pontos positivos e tentar crescer, tentar melhorar a situação. É verdade, né? Fiquem os exemplos bons, valorosos, de coragem, né? De destemor aí dos farroupilhas para nós nos dias de hoje. Alessandra Ruppen, segunda prenda do Rio Grande do Sul, agradeço muito pela tua participação com a gente aqui no Portal da Tradição, por ter aceito conversar conosco, né? Nessa nossa live, e desejo aí que os festejos Farroupilha, né? Que vem pela frente aí, né? Com a proximidade do dia 20, sejam grandiosos aí no sentido de, se não de reunir o pessoal, né, que a gente possa, de uma forma assim, distante, virtual, né, rememorar esses valores aí que ficaram ao longo do passar dos anos aí no nosso Rio Grande do Sul. Tá bom, Alessandra? Muito obrigado pela tua participação. Com certeza. E essas consequências, né, que a gente está vivendo, e eu tenho certeza que a gente vai continuar levando, porque até nós comentávamos durante essa semana em um evento que eu pude participar online, muitas reuniões, por exemplo, no meio tradicionalista, eu acredito que vão continuar acontecendo online, porque o movimento em si ele reúne pessoas de todo o estado, né? Então, quando nós temos um evento,
nós temos pessoas que viajam de um lado, de um canto para outro do estado, e a gente fala tanto, né, que a tecnologia está aí para nos ajudar, que nós tradicionalistas temos que utilizá-la ao nosso favor. E na maioria das vezes a gente não parou para pensar realmente de que maneira nós podemos utilizá-lo ao nosso favor. E eu vejo assim que muitos eventos não aconteciam de maneira online. Né? E nós temos gaúchos, né? O próprio tema da Semana Farroupilha desse ano, dos festejos, ele nos diz os gaúchos sem fronteiras, temos gaúchos fora do estado, fora do país, pessoas que querem continuar acompanhando o movimento. Eu tenho, inclusive, uma grande amiga, que é a Ana Cláudia Feltrin, que ela está morando lá em Brasília, que ela foi prenda juvenil do estado, e ela está fazendo um trabalho assim magnífico com as prendas que vão concorrer na fase estadual. E uma forma que tem ajudado ela de participar desses eventos são essa característica de serem online, né? Então esse é um ponto que a gente vai levar para o futuro aí, que durante esse isolamento a gente teve que se adequar e aderir. Claro que nós não vamos deixar de estar presentes, a gente sente, na verdade, muita falta disso, né? Mas vai ser uma coisa que vai... Aliás, é uma coisa que chegou para nós e que a gente está percebendo agora o verdadeiro valor disso, né? Então, que a gente consiga, né, seguir aí, claro, sendo tradicionalistas e ativos, né, presencialmente, mas também valorizando aquelas pessoas que gostariam de estar participando do movimento, mas que não podem devido à distância. Tá joia. Alessandra, muito obrigado mais uma vez pela participação, parabéns pelo teu conhecimento, por essa aula aí que você nos transmitiu hoje à noite, e muito obrigado. E conto sempre aqui com o Portal da Tradição, né, para divulgação de qualquer novidade aí que tu tenhas, tá? Um grande abraço, boa noite. Obrigada, boa noite, agradeço o convite. Também, sempre que precisarem, eu estou à disposição. Tá joia. Muito obrigado, Alessandra Ruppen. Boa noite. É a segunda prenda estado do Rio Grande do Sul, né, que participou conosco aqui da nossa live. Deixo um abraço aqui para o meu amigo Dilerman Zanchetti, também grande tradicionalista, comunicador, né, os nossos colegas aí da nossa querida Rádio Planalto, né, o Álvaro também nos assistindo aí, muito obrigado por estarem conosco. E a gente buscou fazer essas 3 lives, hoje, ontem e anteontem, né, no sentido de difundir um pouco da nossa história, do conhecimento dessas meninas aí que participaram conosco. Hoje é a Alessandra, né? Ontem nós conversamos com a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do estado, e também na terça-feira com a Aline Almeida de Souza, falando sobre a indumentária gaúcha, né? Então são pontos importantes da nossa cultura, da nossa história, que a gente aqui através do Instagram, do Portal da Tradição, busca difundir, né? Para você que nos acompanha aqui, no sentido de manter viva aqui a nossa história, nosso tradicionalismo, né? Nesse mês diferenciado para nós gaúchos, o mês de setembro, embora, como já foi dito, a gente não tenha as reuniões, os encontros, né? Bailes, cavalgadas, desfile, mostra da cultura gaúcha não vai acontecer, né? Mas virtualmente a gente está tentando colaborar aí na divulgação desses fatos históricos, culturais, folclóricos, enfim, para manter viva a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Dona Lourdes assistindo também, um grande beijo, uma boa noite. E é isso, pessoal. Agradeço, então, pela parceria e pela audiência, né, de vocês aí que estão conectados conosco nessa noite. Eu sei que parece que tinha jogo do Grêmio hoje à noite, né, mas o pessoal também prestigiando aqui a nossa conversa com a Alessandra Ruppen, que é a segunda prenda do Rio Grande do Sul. Bom, para fechar aqui, eu quero mais uma vez agradecer aqui, o Alessandro escreve que após essa agradável live, fazer um mate para combinar, tomar um chimarrão, né? Um grande abraço, uma boa noite. Obrigado, Alessandro, pela tua companhia aqui nessa noite também. Grande abraço para a turma de Joaçaba, Santa Catarina. Antes de fechar aqui a nossa live, encerrar, agradecer aqui as empresas que também estão conosco aqui nesse projeto do Portal da Tradição, né, que são a Della Rosso Alimentos, os amigos Leandro e Denise, né? O nosso amigo Júnior Vondentes, professor de música, que ministra aulas de música online para vocês, adultos, para as crianças também, aulas via videochamada e acompanhamento pelo WhatsApp, e material personalizado para você em PDF, né?
A A3E Engenharia e Energia Solar, do nosso amigo Jacir Verde, um grande abraço. Também a GB Contabilidade, do nosso amigo Geraldo Barbosa. A Agropecuária 2 Piás, amigo Carlos. O apoio aqui do Alexandre Farias, que trabalha lá na Savaralto Mercedes-Benz, aqui em Passo Fundo, também está conosco aqui no Portal da Tradição. A Boutique da Carne, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, as melhores carnes da nossa cidade. A Quinquilharia Cuias e Brindes Personalizados. A Delicata Doceria, do nosso amigo Felipe. E a Gislaine Abreu, arquiteta e urbanista. Né? São as empresas aqui que estão conosco no Portal da Tradição. Aqui a gente faz uma referência especial. Né? E agora sim, antes de finalizar, né, mais uma informação. No dia 20 de setembro, o Portal da Tradição vai promover aí um momento especial, né, através da nossa página no Facebook e também da rádio online do Portal da Tradição, que é uma live, né, com artistas aqui de Passo Fundo. No caso, Marcelo Fener e Natalício Cavalheiro e também o Júnior Von Dentes. Vão estar se apresentando das 10 ao meio-dia, uma programação especial aí para celebrar o Dia do Gaúcho. Né? Então, agradeço já, mando um abraço ao Marcelo, ao Natalício, ao Júnior e também algumas empresas que estão nos dando apoio aí para a gente realizar essa live para marcar o dia 20 de setembro, né? O pessoal aí do escritório Duarte, Gilioli e Dil, advogados associados, meu amigo Lucas Duarte, né? Muito obrigado pela parceria. Também a turma lá da Cervejaria Guri, o pessoal da Retífica de Motores Garcia, do nosso amigo João Garcia, especializada na linha leve. Um grande abraço aí ao João. Também a Visual Artes Comunicação Visual, a Fruteira Tropical, bairro Boqueirão, né, que está aí na Avenida Brasil Oeste, no bairro Boqueirão, né, atendendo de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7:30 da noite, sem fechar ao meio-dia, e nos domingos pela manhã também até o meio-dia. E o DJ Gustavo Santos e o DJ Joel Becker, que também estão conosco. Além, é claro, de mandar um abraço especial para o nosso amigo Paulo Souza, da Hospedaria de Cavalos Paulo Souza, que fica na RS 324 aqui em Passo Fundo. Então, dia 20 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, essa apresentação, essa live especial com a participação do Marcelo Fener e do Natalício Cavalheiro e também do Júnior Von Dentes na Rádio Web Portal da Tradição e no nosso Facebook. Tá bem, pessoal? Espero ter contribuído aí para todo mundo que gosta da nossa história, da nossa cultura. Mais uma vez agradeço aí as meninas que aceitaram participar conosco, né? Falar um pouquinho, trazendo esse conhecimento que elas têm, que é vastíssimo, né? A Alessandra, também a Gabriela e a Aline, muito obrigado por falarem conosco aqui no Instagram do Portal da Tradição. Você, então, pode curtir aqui o nosso Instagram e acessar o nosso site portaldatradiçãopf.com, tá, com algumas das principais notícias, agendas de eventos também relacionados ao tradicionalismo e a nossa rádio online, Rádio Portal da Tradição. A gente tem programa ao vivo lá das 7 às 10 da manhã, amanhã cedinho, te aguardando então o melhor da música gaúcha. Certo, pessoal? Uma boa noite, fiquem com Deus, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e voltaremos numa próxima oportunidade. Um abraço, boa noite.